Sempre que Jesus chegou em um determinado local, se aglomerava milhares de pessoas. Textos dizem multidão ou multidões, que nos dá um total, nos dias de hoje, de mais de 15, 20 mil pessoas para ouvirem os ensinamentos, os sermões de Jesus. Talvez você possa se perguntar, Marcos, de onde é que vinha tanta gente? Simples. Elas vinham da Judéia, da Galiléia, da Idumeia, elas vinham de Jerusalém, elas vinham entre Tiro e Sidom, desses arredores. Essas multidões, Jesus geralmente sentava ou ficava em pé em um barco na margem da praia e começava a ensinar seus sermões. As pessoas iam esparramando, espalhando, dizendo: Jesus chegou na Galiléia, na Judéia, na Idumeia, entre Tiro, entre Sidom, em Jerusalém, em Cafarnaum, em Betsaida, em Decápolis. E as multidões vinham para ouvir seus ensinamentos. Entre estas multidões vinham o quê? Milhares e milhares de pessoas enfermas, doentes, mão mirrada, mão ressequida, pessoas com as costas envergadas, pessoas com deficiência nos olhos, deficiência auditiva, visual, pessoas que não falavam, pessoas surdas, mudas e etc. Entre elas, elas vinham para apenas tocar em Jesus ou na sua veste para receber curas. Entre elas também vinham aqueles que estavam atormentados de espíritos maus, espíritos de demônios. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Marcos, que elas eram libertas, curadas, mas quando esses espíritos imundos chegavam até Jesus, eles liberavam uma palavra poderosa e diziam assim sobre Jesus. De quem é ele? Preste atenção. Eles diziam assim: Tu és o Filho de Deus. Uau, glória a Deus. Que coisa magnífica. Até os demônios, os espíritos imundos, maus, desencarnados, eles reconhecem quem é Jesus. Eles sabem da identidade de Jesus. Mas a pergunta que não quer calar para você, que me ouve, que me segue é: você sabe quem é Jesus? Ou você só segue o Jesus que alguém te apresentou, mas não o Jesus que você conhece em experiência vivenciada, vivida e na Bíblia? Você lê a Bíblia? Você pesquisa a Bíblia para saber se o que estão te ensinando é real, é verdadeiro ou é historinha de carochinha? Essas pessoas esparramavam de quem era Jesus, a pessoa dele. E sabe quem estava no meio da multidão? Os fariseus, os escribas e alguém que eu quero falar em especial, eram os escribas, além dos fariseus e saduceus. Os escribas, eles eram superiores a fariseus e saduceus. Eles eram aqueles que faziam as leis naquela época. Eles começaram a dizer que Jesus estava expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebu. Olha só isso aqui. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 3, a Bíblia revela no versículo 21, que os parentes de Jesus, os mais chegados a Jesus, disseram que ele estava louco, que ele estava sem juízo e fora de si. Por quê? Porque Jesus não parava. A missão dele era libertar os oprimidos, dar vida àqueles que estavam sem vida, sem razão de vida, abrir os olhos dos cegos, apregoar o ano do Senhor, pôr em liberdade os oprimidos. A pergunta que você tem que ouvir é: se eles fizeram isso com Jesus, os parentes dele, quanto mais com você? Mas Jesus disse a palavra: porventura poderá um reino dividido subsistir, prevalecer, crescer, tomar rumo? Olha só, não importa o que estão dizendo de você. Não interessa quem está te apedrejando ou te caluniando. Você tem que seguir com a tua missão, com o teu propósito divino. Jesus não se importou com isso e continuou fazendo aquilo para o qual ele sabia que tinha vindo para a terra fazer. Assim a sua vida segue o propósito de Deus. Busca mais conhecer quem é Jesus. Esquece essa rodada de pessoas aí que não vão te levar a nenhum lugar, meu amigo. É Jesus. Sara a tua mente, sara o teu coração. Deixa eu terminar te dizendo.
aquele que você mais alimentar ficará de pé na tua vida o tempo que você passar aqui, que é curto aqui na terra. Se você alimentar a tua carne vai mandar em tudo e em todos. Ela vai te levar para o fundo do buraco. Mas se você alimentar o teu espírito, Salomão disse, o espírito forte sustenta o homem na sua adversidade e na sua doença. Ok? Se os teus parentes, amigos, familiares não te compreendem, não os culpe. Eles não têm inteligência e eles não estudam o que você estuda. Por isso que eles te julgam e te tratam de uma forma diferenciada. Os perdoe, os respeite e o exame, mas siga seu propósito. Não pare por nada. Compartilha com alguém.